Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Vou ser bem breve, né? Pois o tempo tem passado. Aqui, quero deixar aqui em Marcos, capítulo 10, e a partir do versículo 46, em reverência à palavra do Senhor, quem pudesse pôr de pé. Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 46, que fala sobre o cego de Jericó. Amém? Passamos a ler. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamar o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Ele lançou de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu. Podeis sentar. Louvado seja o nome do Senhor. Na palavra do Senhor fala aqui do cego Bartimeu, a qual ele vinha sofrendo muito tempo com aquela cegueira. Ele não nasceu cego. Foram arrancados seus olhos e eram algo impossível aos olhos humanos ele voltar a enxergar. Mas assim, quando ele ouviu falar de Jesus o Nazareno, a multidão mandou ele se calar. Mandou que ele se calasse e não incomodasse o mestre. Mas naquele momento ele não parou de clamar. Ele continuou clamando cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Algo impossível na tua vida. Algo que dizem assim: olha, não precisa mais orar, porque Deus, eu acho que já cansou de ouvir as tuas orações. Deus, ele não cansou de ouvir as suas orações. Clame cada dia mais. Não desista daquela pessoa a qual muitos dizem que não tem mais jeito, não tem mais solução, porque a essa hora está se drogando, estão se prostituindo e estão numa mesa de bar. Porque a palavra do Senhor diz lá em Marcos 8:34, diz assim: se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Devemos tomar a nossa cruz e seguir. Seguir ao mestre. Não ficar estacionado como se nada fosse acontecer. Porque quem chamou, ele é fiel. Ele aperfeiçoa a obra do Senhor na tua vida. Para mim era impossível hoje estar pregando, que eu disse ao pastor Regi que eu não sabia pregar. Mas ele decidiu investir. E quantas pessoas decidem investir no nosso ministério, mesmo muito dizendo que não vamos conseguir, que não somos nada, que não somos ninguém. Não desista dos seus sonhos, porque Deus, ele ainda realiza os sonhos. Deus ainda é Deus de promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque para os médicos, irmãos, era impossível estar aqui. Era impossível estar falando. Era impossível até eu caminhar. Mas Deus, ele me resgatou do lamaçal do pecado. Me deu uma nova história para hoje eu estar aqui contando. Até numa UTI eu fui parar. O coração já não suportava mais. Os médicos falaram até que eu morri e revivi novamente. Por causa da parada cardíaca que me deu. E quantos estão lá dentro pedindo ao Senhor misericórdia, mais uma chance para poder pregar e anunciar o Evangelho. E hoje nós temos esse poder de andar, dada pelo Senhor,
de evangelizar, de falar do amor de Cristo, mas muitos estão acomodados, muitos querem ficar dentro de casa sem fazer nada. Tem pessoas, irmãos, nossos vizinhos precisam de ouvir a nossa palavra, a palavra do Senhor, saído de nossas bocas, mas muitas das vezes nós nos calamos por medo, por vergonha de falar que é evangélico, de falar que é evangélico e receber críticas. Mas devemos ser a diferença por onde quer que passarmos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E muitos diziam ao cego: olha, não incomoda mais ao mestre, cala-te. E quantos dizem ao teu problema: cala-te, que não tem mais solução. Aonde muitos diziam que teve pessoas que olhou para mim naquela situação e disse assim: ela não volta mais, ela não sai daí. E uma irmã que até hoje eu procuro, essa irmã, ela disse que saiu do plantão dela, do hospital, e foi correndo. Ela não foi correndo para casa não, ela foi para a igreja. E ela disse assim para mim, quando me viu, quando cheguei lá, ela disse: louvado seja o nome do Senhor, glória. E eu sem entender nada, e essa irmã dizia assim: olha, os médicos diziam que você tinha dado entrada aqui, mas não ia amanhecer o dia. E eu estou louvando o nome do Senhor, porque eu fiz carreira para a igreja, sentei no último banco e disse assim: Deus, se o Senhor tem propósito com aquela mulher que deu entrada no Santa Catarina, que quando eu chegar lá, ela ainda esteja lá. E quando chegou, irmão, ela deu um brado de glória naquele lugar, porque tem pessoas que nem conhecem, mas ora pela tua vida. Tem pessoas que não desistiram de você. Então não se cale, clame mais, ore mais, peça mais a Deus que Ele vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Não desanime da tua caminhada. Não desanime daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Porque há momentos que você vai passar, é só você e Deus. Vai ter momentos que você vai dizer assim: Jesus, eu não vou suportar. Jesus, eu vou parar. Jesus, o que é isso que está acontecendo? Só dá tudo errado. Mas esquecemos que somos provados todos os dias para mantermos de pé. E muitas vezes fazemos jejum sem querer. Mas Deus, Ele tira até a fome para você poder jejuar, para você poder alcançar a bênção do Senhor. E Deus, Ele ouve a minha e a tua oração. O que fazemos hoje, não entendemos o processo que Deus faz na nossa vida. Mas lá na frente vamos entender. Eu passei por isso e hoje estou aqui. Hoje eu estou contando que eu passei, eu venci. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. A prova é difícil, mas creia. Creia que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Porque para Deus nada é impossível. Irmão, ficou sequela? Ficou. Subo uma perna tranquilamente, mas a outra dá trabalho para subir. Mas eu louvo o nome do Senhor. Tem dia que ela está muito dolorida, mas quando diz assim: irmão, você pode ministrar? Irmão, você pode louvar? Eu disse: posso. Meu esposo olha para mim e disse assim: tu vai assim? Eu disse: vou. Porque quem me chamou, da onde Ele me tirou, eu tenho sim que pregar o Evangelho. Eu tenho sim de contar o que Ele fez. Porque
A nossa confiança, ela vem do Senhor. Porque o salmista, ele fala lá no Salmo 125, verso 1, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas ele permanece para sempre. Que a nossa confiança, porque uns confiam em carros, outros confiam em lança, mas a nossa confiança, ela vem do Senhor Jesus, que fez os céus e a terra, que hoje nos deu o fôlego de vida para estarmos aqui, para estar exaltando o nome do Senhor. Ontem foi dito assim: muitos queriam estar aqui, mas estão no leito de hospital. Muitos queriam estar aqui, mas estão numa penitenciária presa sem saber notícia de nada. E nós estamos aqui exaltando e glorificando o nome do Senhor. O que queres que eu te faça? Esse foi o que Jesus perguntou ao cego. E a fé dele foi tão grande, irmãos, que Jesus falou: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu. Agora imagine aí, você tem perna para andar e não quer. Aí Jesus te coloca lá no leito para ter um tratar contigo. Aí quando você sai lá, o que aconteceu comigo, irmãos? Quando sai de lá, você para anunciar o evangelho. E eu dizia assim: eu vou querer mais ir lá para a igreja? O mundo tem muita coisa a me oferecer. Mas a partir do momento que eu decidi dizer assim: olha, Jesus, eis-me aqui para fazer a obra do Senhor. E tem pessoas que me conhecem e dizem assim: como tu andava antes, tu tinha isso, tem aquilo, hoje tu não tem nada. Eu disse: mas eu tenho o principal. Eu tenho o principal, que é Jesus na minha vida. Pode me faltar tudo, irmão, menos a presença do Senhor. Teve momentos que eu comia de manhã, mas não tinha a minha alimentação da tarde e da noite. Se eu comesse de meio-dia, não tinha o alimento da noite nem do outro dia. Mas nem por isso eu deixei de glorificar o nome do Senhor. Nem por isso as pessoas me viam triste na igreja. Mas eu louvo o nome do Senhor Jesus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Devemos perseverar naquilo que Deus Ele tem nos dado. Na oração, no louvor, na pregação, Deus Ele aperfeiçoa. E na oração, porque não sabemos orar, aí Jesus Ele começa a nos dar estratégia para orar. Começa a lembrar de irmão A que está pior do que você. Começa a orar por irmã B que está assim. Aí você começa a dizer: Jesus, obrigado, porque a minha situação, eu pensei que era ruim, mas a de fulano é pior. Porque a multidão mandava calar. Mas Jesus, Ele teve um encontro. Ele foi ao encontro, mandou vir ao encontro aquele cego naquela hora. E Bartimeu teve um encontro com Jesus e perguntou: o que queres que eu te faça? Eu pergunto a você, não precisa me responder entre você e papai. O que quer que o Senhor Jesus faça na tua vida? Se é uma libertação onde estão dizendo assim: mulher, não ora mais porque não tem mais solução para o teu marido, para o teu filho, para a tua família. É uma cura que diz assim: olha, não cura. Para de orar porque isso aí já é caso final. Jesus, Ele não desiste de mim e de você.
Ele decidiu, mesmo antes de nós nascer, Ele decidiu investir em nós. Deus, Ele deu o seu único filho para morrer por mim e por você. Ele veio ao mundo para saber as nossas dores, para saber até onde nós poderíamos suportar. E às vezes, por mínimas coisas, queremos desistir da presença do Senhor. Dizer: eu sou crente, mas não crê. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás o que Deus Ele vai fazer, além daquilo que você possa ver aos olhos carnais. Ele te mostra a visão espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele cuida de cada um de nós, naqueles mínimos detalhes. Aonde você acha que não tem, vai ter mais solução, aí Deus chega e diz assim: olha, filho, olha, filha, tá aqui, eu estou te entregando. Aí você diz assim: como é que foi? Tu não pediu? Deus, Ele te deu. Agora saiba conduzir. Saiba conduzir aquilo que Deus Ele te deu. E não desista. Porque o que é teu é teu. Não é para ninguém fazer, é para você fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É espinhoso, irmãos, fazer a obra do Senhor. Estar à frente da obra não é qualquer coisa. Mas eu disse para certa vez, pastor, meu esposo, que ele falando, dizendo que não queria mais ir para a igreja porque estava assim. Eu disse: olha, vou tocar na tua ferida. Quando você vai para o jogo de futebol, toquei na ferida, né, de muitos. Quando chega lá, você tem uma confusão lá, você está de dentro, você sai com raiva. Mas no outro final de semana vocês têm que estar junto. E aí, como é que você vai jogar bola? Com raiva do rapaz que está do seu lado. Ele disse: não pode ficar, como é que a gente vai tocar a bola um para o outro? Eu disse: do mesmo jeito somos cada um de nós. Somos irmãos em Cristo Jesus. São várias pessoas pensando ao mesmo tempo, com vários pensamentos, porque que é assim, que é assado. Mas Deus, Ele faz. Deus, Ele age. Do mesmo jeito somos nós. Uma grande família, a qual há brigas, há confusão, há. Mas à noite temos que estar no culto, cultuando a Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, dizendo que Jesus é bom e abraçar os nossos irmãos. Porque quantos de vocês chegaram aqui precisando de um abraço, precisando de uma palavra amiga, precisando dizer assim: olha, Jesus está no controle da situação. Jesus, Ele não desistiu da tua causa. Olha, está difícil, o homem pode até dizer que não vai ter solução mais, mas Deus, Ele ainda não deu a última palavra. Deus ainda está no controle da situação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Devemos cada dia mais estar firme na presença do Senhor. E hoje meu esposo, ele voltou a buscar mais e orar o nome do Senhor. Porque há momentos, irmãos, que devemos estar descendo pelas nossas famílias, mesmo sendo crente, para que eles não venham desistir, para que eles não venham dizer assim: eu não vou mais. Porque lá fora, irmãos, eu vou lhe dizer, porque diz assim: não tem o que dar, tem vários desejos a dar lá fora.
desejos carnais. Está o prato lá fora. Mas uma coisa eu lhe garanto, que Ele não dá a salvação eterna. Ele não dá a alegria que nós sentimos depois de uma vigília. Porque a nossa festa é diferente. Tem palavra, tem louvor, tem oração, e quando termina ainda tem um lanchinho. Deus, Ele faz assim. E quando estamos lá fora, irmãos, sabe o que acontece? Tem a comida, tem a bebida, tem os desejos, dança. Mas no outro dia, sabe como é que tá? De ressaca. Às vezes fez coisas que não devia, não pode nem olhar para a cara da pessoa que está do seu lado. Liso. E aí? A recuperação demora. Mas quando a gente está na presença de Deus, até a tristeza ela pula de alegria. Então confie mais no Senhor. Exalte mais o nome do Senhor. O cantor Alisson ontem disse algo que eu fiquei observando. Muitas das vezes a gente quer pregar, quer louvar e quer que tenha movimento no meio da igreja. Mas eu também aprendi, irmão, que cada pessoa tem um modo diferente de agir. Estamos alegres aqui por dentro, porque a nossa alegria ela vem do Senhor. A nossa alegria, a nossa felicidade, ela vem do Senhor. Eu me lembrei da viúva de Naim, a qual para muitos que estavam ali, naquele cortejo tinha acabado tudo e ela vinha chorando. E teve um encontro ali, Jesus com ela, e disse: não chores. E naquele momento ela ficou observando, e Jesus ele tocou no esquife e disse: assim te digo, levanta-te. E a criança levantou. E muitos assustados por aquele fato, porque já estava no cortejo, já não havia mais solução. Mas quando Jesus ele chega, a morte ela tem que obedecer. A morte, quando chega perto de você, ela tem que obedecer à voz de Deus. E aquela criança, a qual não tinha mais jeito, não tinha solução, Deus chegou e disse que tinha solução e reviveu. E Deus ele pode reviver os seus sonhos nessa noite. Só é você crer que Deus ele realiza, irmão, na tua vida. Pare de chorar e comece a alegrar. Comece a se glorificar o nome do Senhor, porque para muitos já não tem mais solução, já não tem mais jeito. Mas o Deus que eu sirvo, ele já chegou na tua causa, já chegou com providência. Então recolhe as tuas lágrimas e se alegra na presença do Senhor, porque para muitos não podia, mas para Deus não há nada impossível. Porque muitos dizem que você vai parar, que você não vai conseguir, mas Deus ele é o Deus do impossível e já chegou com providência na tua causa. Crê tão somente, mulher, porque Deus ele visitou e não vai deixar você sair do mesmo jeito que você entrou aqui. Crê tão somente no Senhor Jesus que será salvo tu e a tua
Assim diz o Senhor na tua vida. Então não pare, não pare. Esse é o que eu te digo nesta noite. Louvado e engrandecido, porque o nosso Deus é o Deus de milagre. O nosso Deus é o Deus que ressuscita as promessas que Ele faz. Deus é Deus, sem eu e sem você. E o que somos sem Deus, não somos nada. Creia que o teu elo, ele não foi quebrado. Creia que a promessa que Deus ele fez há muito tempo em você, ele faz. Porque certa irmã falou que eu ia pregar num congresso, pastor. Ela disse assim: eu não sei como, mas Deus ele vai te colocar lá. E eu dizia assim: meu Deus, tem vários homens que pregam. Felipe Cailhão prega mais do que eu. Tem uns irmãos aí que eu ouvi ontem, dando um lugar aqui. E eu disse: meu Deus, eu vou se sentir tão pequena no meio deles, porque eu não sei direito explanar a palavra. E sabe o que Deus me disse? Tu tem testemunho, conta o teu testemunho, de onde eu te tirei, o que foi que eu fiz com você. Para muitos, para minha mãe, já era caso perdido. Não tinha mais esperança. E quando eu decidi a dar um passo para Jesus, Ele me transformou. Ele mudou a minha vida. Ele me tirou lá de onde eu estava, lá do lamaçal mesmo do pecado. E me colocou em lugar de honra. E assim como Ele fez na minha vida, Ele pode fazer na tua. Confia. Crer tão somente. Porque Deus, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu da tua história. Mesmo fraquinho, adore ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E eu gostaria, irmãos, que você aplaudisse ao nosso Deus, porque só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor aqui na terra. E eu agradeço a oportunidade que Deus Ele tem me dado nesta noite.